Já que o Roberto tá com a bola, então vamos começar com o Galo hoje, Ju? Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Beleza, todas as novidades, 6h04, todas as novidades do Atlético hoje. O Roberto Abras, boa noite, Roberto. Manda bala pra gente aí, atualiza a turma do Atlético aí hoje. Um abraço, boa noite. Eu fico numa satisfação, numa alegria, que eu tenho como assim uma referência importante desde o momento que já vai para 5 anos aí na Super, e vendo meu amigo Plotec aí, nome assim, né? Impõe uma grandeza violenta e é realmente um profissional sensacional. Aliás, eu estava ontem vendo uma matéria dele falando do Atlético, as matérias com o Fernando Martins, ele na redação aí, mostrando os detalhes do Atlético, e ele vai participar com a gente porque eu hoje abordei um assunto, Grande Lélio, Seabra, Plotec, a respeito dessa rodada. Você vê o seguinte, nós estamos a uma rodada do fechamento da B, com um campeão, a 3 rodadas da A com o campeão, né? O Cruzeiro subindo, campeão, e o Palmeiras ficando mais uma vez e com mais um título, e agora o Palmeiras já pensa em outras situações, já até pensando, estava vendo uma entrevista de um dirigente do Palmeiras, pensando naquilo que vai fazer em termos de futuro, mas de qualquer maneira, são vários interesses que existem nessa reta da B e nessa reta da A, né? Daquelas equipes da B, o pessoal brigando, Vasco, por exemplo, Bahia, aquela história, o resultado do Sport, não teve ainda aquela reunião de punição, e pelo lado da chave do Atlético, quem vai, quem não vai, o Atlético do Paraná 2 jogos fora, o Atlético 2 jogos em casa. Eu acho que esse no momento, que o Atlético não adianta, você fala, o Atlético treinou, fulano entrou, não entrou, é difícil, você não vê o treino, você vasculha daqui, vasculha ali, né? Muita gente achando que a defesa será mudada, que o Nath vai voltar, mas daqui a pouco a gente comenta o assunto. Eu acho importante, velho, a Plotec, Seabra, esse momento aí de definições da A e da B, né? E aí, Lélio, essa reta final aí, o Cruzeiro foi campeão já com uma certa antecedência, né? Já tem mais tempo e tal, mas agora vai só fechar o campeonato. E o Atlético, o Palmeiras também foi campeão essa semana, até anteontem, né? Com a ajuda do América. Com a ajuda do América, não que o Palmeiras seria de qualquer jeito, mas o América facilitou um pouco mais. Mas e essa reta final aí, Lélio? Olha, Seabra, um abraço ao Plotec, né? Seja bem-vindo ao debate. Bom, só para lembrar que as 4 divisões já têm seus campeões, né? Na D, o América de Natal, na C, o Mirassol, na B, o Cruzeiro, e nesta semana o Palmeiras se sagrou campeão da 1ª divisão do futebol brasileiro. E agora, o que resta a ser disputado aqui no Brasil são essas 2 vagas da Série B e agora essas 3 últimas vagas para a Copa Libertadores e a confirmação de quem vai ser rebaixado na 2ª divisão e também para a 2ª divisão quem está disputando a Série A. Ou seja, ainda tem muita coisa em jogo. Especificamente o Atlético, ele pleiteia uma das 3 vagas a Libertadores, é uma vaga direta e 2 vagas para a pré-Libertadores, e para isso, pelo que eu andei aqui quebrando a cabeça, me parece que com 2 vitórias o Atlético estará, na pior das hipóteses, na pré-Libertadores do ano que vem. Então, é um jogo onde a torcida, o Abras traz uma ótima notícia, né? Uma promoção e tal, quando o bicho pega, tem que baixar o preço, né? E contar com o grito da torcida. E o bom disso tudo é que a chance de ir ao estádio, o torcedor de verdade, não é aquele que fica lá, ó, vovó, tô no Mineirão, vovó, tirando foto e tal. Não, é porque tem torcedor de selfie, o cara vai pra mostrar que tá no campo, pô. Torcedor tem que ir pro campo pra torcer. E é isso que eu espero ver da torcida do Atlético segunda-feira diante do Botafogo. E quanto ao Nátio Fernandes, por exemplo, vocês já sabem a minha opinião, né? Ele é titular absoluto do time do Galo, viu, Plotec? Forte abraço, querido. Abraço para você também, Lélio, muito obrigado, Abras, pelas considerações. Eu acho que
desde que o Atlético deu adeus à luta pelo título, o próprio Cuca disse isso, que é obrigação ele conseguir a vaga para Libertadores, né? Como disse o Lélio, aí 2 vitórias em 3 jogos é uma meta possível, mas com o futebol que o Atlético está jogando é uma coisa que pode deixar a torcida temerosa, né? Porque realmente o Atlético tem deixado a desejar e, enfim, esperemos que ele se classifique para a Libertadores, ainda mais agora com esse G8, né? Por causa do título do Flamengo na Copa do Brasil na Libertadores. Então, eu acho que agora não tem desculpa mesmo para o Atlético, ele precisa entrar focado para conseguir esses pontos que o levem pelo menos à pré-Libertadores, porque para muita gente o Atlético ter da metade do campeonato deixado de brigar pelo título já foi um vexame. Se ficar fora da Libertadores, aí realmente, pelo investimento, pelo time que tem, pela expectativa que foi criada, seria um vexame realmente muito maior. Eu acho que não tem desculpa, o Atlético tem a obrigação de conseguir uma vaga para Libertadores. E aí, Roberto Abras? Agora essa briga, não é essa briga, é o Atlético do Paraná que já faz 2 jogos fora de casa, né? O Atlético do Paraná joga contra o Inter amanhã. E depois joga contra o Atlético Goianiense na quarta-feira, 2 jogos fora de casa, o Atlético Furacão, né? Que tá logo ali na sequência junto com o Galo, né? Exatamente, né? Essa a briga aí para ver quem vai ficar com essas vagas da Libertadores. E até o América, né? Que tá no páreo também, tá muito difícil, né? Porque, enfim, não tanto pela pontuação, mas pelos jogos que tem pela frente. A situação do América é um pouco mais complicada, mas o São Paulo também está nessa briga porque o G8 abriu mais essa possibilidade para outros times, né, conseguirem entrar. Então é reta final, força total do Atlético, a torcida deve comparecer, como disse o Lélio aí, né? Apesar dos torcedores de balada, né, Lélio? Que é o que o Lélio o cara vai no campo para uma balada, né? Ele não vai para ver o jogo, né? O jogo é um detalhe. Mas enfim, é um novo perfil, né? Depois da reforma das arenas aí para a Copa do Mundo, né? E o encarecimento dos ingressos, né? Eu também acho que poderia todo jogo se dar um espaço com ingressos mais baratos para aquele torcedor, o antigo torcedor raiz, né? Porque esse realmente é o que tem dificuldade para ir no campo. Mas a torcida do Atlético, né, não deixa a desejar nesse sentido. Roberto, e essa promoção aí então, já que estamos falando de torcida? A história, eu digo de preço de ingresso, porque tem azul, tem isso, faixa verde, faixa daqui, faixa ali. Vou dizer o seguinte, tem uma promoção, que é eu até hoje falei com um boi, agora você imagina, é o combo, né? A nova, o papo da mocidade aí, da juventude, é que você compra já para segunda e para quinta, né? O Atlético Botafogo e o Atlético e Cuiabá. E coincidentemente os 2 jogos às 8 horas da noite. O Atlético de segunda, o Atlético de quinta, com a promoção aí em termos de preço de ingresso. É um negócio de setor daqui, setor dali, não sei o que. Então, isso é para guardar na cabeça, um negócio danado, né? Dificilmente eu fico anotando, mas deve estar aí para todo lado, aí no site, essa coisa. Você deve ter, inclusive aí por aí, deve ter, né? Imagino. Eu vou tem um combo tem até uma matéria aqui do Gabriel Moraes. Deixa eu ver como é que estão os preços aqui, o combo, né? Cronograma, check-in. É muito ingresso, viu, Roberto? Nossa senhora, esse setor daqui, setor de lá, você fica desorientado com essa situação. Eu sei o seguinte, que a promoção é para os 2 jogos. Isso. Para os 2 jogos. E aí fica uma grande expectativa. Eu me recordo, o Lélio falou de promoções antigas, quando o atleta estava para cair, botando ingresso. Naquela época o ingresso era não sei o quê, aquela coisa toda. O atleta botando ingresso a R$1. Pô, paga R$1, a torcida aí, o atleta decepcionado, essa coisa toda. E agora já veio a promoção. Agora, quando estava no ano passado, isso foi um negócio muito bem lembrado pelo nosso barbante neles, falando que o ano passado o preço era lá em cima, aí esgotava, não tinha jeito. E agora, com toda a promoção, ainda não tem. O torcedor está meio chateado para fechar a temporada. Mas, de qualquer maneira, vale a pena o cara investir e apoiar o Atlético para ter uma competição internacional no ano que vem, na abertura, na inauguração da Arena MRV. Aliás, o assunto todo, qualquer situação, você vê a Arena MRV. Eu vi uma matéria do Rafael Menin, do luxo que é o banheiro lá, ele postou a imagem.
Mas eu vou dizer para ele também, olha, a do Corinthians, que foi a inauguração para a Copa do Mundo, um luxo danado o banheiro lá do Corinthians, da imprensa e do pessoal lá, que é da elite lá. O Lula investiu pesado lá no campo do Corinthians também. Fazendo aqui Mas tem televisão no banheiro? Televisão? Pois é, porque no estádio do Chivas, lá em Guadalajara, tem, viu? Você tá lá sentadinho, precisando fazer suas necessidades, tem uma telinha pequenininha pra você ir vendo o jogo, viu, Seabra? Então, se der com o nosso filho que tinha sempre aquela vontade do banheiro, ele podia ir, porque transmitir o jogo sentado lá no vaso e a televisão ligada. Ó, Beto, só para fazer um resumão aqui dos preços dos ingressos, em relação a não sócios, tem de 72, 86, R$100, 115, 240, que aí é mais caro, e para sócios, claro, aí o preço é bem melhor, né? Tem de 25, tem de 32, tem de 30, 35, 40, 85, mas é o combo, né? O preço do combo, como o Roberto disse, para os dois jogos aí, pro Botafogo e pro Cuiabá, na segunda e na quinta-feira, né? Quem leva vantagem maior é o associado, né? Isso, o associado. O que é justo, né? Porque o cara paga mensalmente, enfim, ele às vezes nem usufrui, né? Muita gente paga e não vai ao jogo, então é justo realmente que o sócio torcedor tenha o ingresso mais barato, tenha facilidade para comprar e tudo mais, mas pelo preço que o Daniel informou, R$72, 80 por 2 jogos, tá ruim, é um preço justo, né? Lembrando que nunca é só o preço do ingresso, né? Porque tem o lanche, isso também não é barato no estádio. Você vai sozinho, você leva seus filhos, você leva sua família, então realmente para uma pessoa que é mais humilde fica pesado você ir ao estádio. Então essa promoção realmente é muito válida e como é muito justo também que o sócio torcedor usufrua, né, da sua fidelidade. Então foi muito bem lembrado que quando o nosso CEP falou o preço, eu falei assim, aí tá bem pesado, mas que é para os dois jogos, esse é o grande detalhe, né? Por exemplo, em grade 72 tá valendo 36, né? Porque são 2 jogos, né? É um negócio bom, importante. Agora, você sabe o outro detalhe que eu tava, ontem eu tava na redação aí e comentei, não sei quem, Voaden vai apitar. Eu me recordo que teve o lance do Voaden com, eu voltei na sua senhora, aquela coisa toda, o jogo lá em Fortaleza, né? Ele deu uma falta em cima da hora lá, o Cuca berrou, né? Brincadeira, e o cara fez o gol, né? Acho que foi o Ceará que fez 2-1 no Atlético. Foi. Eu votei na sua senhora, você imagina. Mas depois tá tudo contornado, ele tá de volta aí pra apertar o jogo de segunda-feira, com esse Botafogo que é enjoado jogando fora de casa. Pra falar de time, o que se comenta, ainda hoje eu tava conversando com gente ligada lá ao Atlético, aliás, falei de gente ligada também ao conselho, porque fica uma expectativa dessa, a reunião seria no início de novembro, não vai ser porque o Ricardo Guimarães, ele está nos Estados Unidos, tem negócio lá e pode estar também cuidando de alguma coisa, porque os grandes investidores aí que poderiam chegar, o que se informa a última hora é que vem dos Estados Unidos, onde o Menin tem negócio e o próprio Ricardo Guimarães, mas o Ricardo está nos Estados Unidos, então não se sabe ainda se vai ser da metade de novembro ou se vai ser no fim. Ele que vai determinar, porque ele é o presidente do Conselho Deliberativo. Eu tenho dito a respeito desse momento, porque muita coisa em cima dessa reunião do Conselho. De estádio, de SAP, essa coisa toda. Tem muita coisa, muito interesse. Estão ganhando tempo. A informação obtida que com essa saída do Ricardo, indo para lá, não sei, estão ganhando tempo em termos de estádio e de SAP. Estão ganhando tempo para ver o que pode acontecer, até mesmo, quem sabe, essa reunião só depois da definição, e acho que vai acontecer isso, porque o Brasileiro termina dia 13, né? Vai ser um domingo, o Atlético jogando em São Paulo. Dia 13, que é o último jogo, a última rodada, né? Quer dizer, com certeza a reunião do Conselho, eu tenho dito, vai ser um negócio, podem aguardar. E ganhando tempo, essa viagem do Ricardo para negócio, a coisa toda, mas ganhando tempo para a reunião do Conselho Deliberativo, que vai ser, tudo indica, vai ser da segunda quinzena do mês de novembro. A princípio seria na primeira quinzena, mas pelo que a gente apura daqui e dali, vai ser na segunda quinzena do mês de novembro. Mas falando do time, você acha que o Júnior Alonso pode ser barrado, Léo? Olha, como aconteceu já no intervalo do jogo lá no Morumbi. E ele inclusive chegou a ser barrado também já, né? Ficou um jogo aí no banco pro Gemerson.
mas tem chance, não só ele, talvez como o próprio Guga, já não sabe se ele saiu apenas por causa do cartão amarelo que ele havia recebido no primeiro tempo, mas vamos ver, o certo é que o Atlético pode até mesmo começar o segundo tempo com um time que terminou o jogo, começar o jogo do Botafogo com um time que terminou a partida contra o São Paulo. Você mesmo ficou super satisfeito com as alterações, né? Claro, ué. Eu dei o prêmio pra ele, pro Cuca, sabe? Você não deu, eu dei lá. Na mente eu falei assim, Cuca, o melhor em campo. Ele não estava dentro do campo jogando, mas estava fora. Eu lembrei do São Paulo. E pra você, Seabra? Você fala só sobre o Alonso ou o resto do time? O resto também. Então você está falando de mudança no meio e na defesa, né? O nosso Nacho volta, né? Pois é, pra mim o Nacho é titular absoluto. Eu não vejo outro jogador no Atlético com o futebol dele. É um cara que não joga tanto pra torcida, não é aquele, né, espalhafatoso e tal, mas é um cara cerebral. O Nacho é um cara que, pra mim, ele é titular em qualquer time do Brasil, sem dúvida nenhuma. E de grandes times aí, da América do Sul e tal, tanto que era titularíssimo do River, né? Agora, eu não sei, o Cuca não demonstra muito apreço aí pelo Nacho, não, parece, né? Quando tem que colocar, às vezes entra durante o jogo, normalmente tem ficado no banco, não sei. E sobre o Alonso, eu gosto do futebol do Alonso, eu acho que ele para mim é o titular da zaga, e aí a disputa é do lado, né? Com o Gemerson, com o Natan, até o Heber, não sei, mas para mim o titular da zaga é o Júnior Alonso, hein, Protec? A verdade é o seguinte, né? O Atlético hoje, apesar de ter um time dito titular, não são aqueles 11 titulares como ano passado que eram incontestáveis. Por quê? Porque alguns jogadores do Atlético não estão rendendo, os principais jogadores do Atlético não estão rendendo o que rendiam o ano passado. Então você vê, por exemplo, o próprio Alonso, né? Quer dizer, que saiu, acabou voltando, mas era titularíssimo quando saiu do Atlético, e hoje já... Eu também concordo com o Daniel. Eu acho que ele é titular, mas ele não está jogando o que ele jogava quando estava no Atlético, né? Enfim. Como ninguém antes, também, né? Exatamente. Então, eu acho o seguinte, hoje não existe titularia, acho que tirando o Everson, né? E talvez um ou outro jogador, eu acho que você vê o próprio Jair, que era incontestável, também já não é mais titular absoluto. O Sacha entra muito bem. O Hulk se machucou, mas era titular absoluto, mesmo não rendendo o que está rendendo. Então eu acho que hoje não existe aquela polêmica. Se o Cuca optar por um ou por outro, eu acho que dá para entender, porque alguns jogadores não estão rendendo o que rendiam. O próprio Nacho, quer dizer, que é um jogador, eu também acho um jogador cerebral, muito técnico e tal, mas é um jogador que pro futebol moderno, ele é um pouco o estilo do Paulo Henrique Ganso e tudo mais, né? E a gente sabe que o Cuca gosta de um time muito intenso, que enfim, que vá para cima, que com a bola parta para cima do adversário, então talvez por isso ele tenha sido preterido em alguns jogos, né? Agora, a verdade é essa, quer dizer, o time do Atlético, esse ano, os jogadores principais, e mesmo aqueles que davam suporte, não estão rendendo o que rendiam ano passado. Então, acho que qualquer escolha do Cuca não dá para ser contestada. Ainda mais como muito bem lembrou o Roberto Abras, quer dizer, a gente não está lá dentro, os treinos são fechados, então a gente não sabe quem está treinando bem, quem não está treinando bem. O que a gente sabe é que o Atlético hoje não rende, os principais jogadores não rendem o que se esperava deles no começo da temporada. Basta ver a posição do Atlético, que era um dos times 3 favoritos ao título, está penando por uma vaga talvez na pré-Libertadores. E aí, Roberto? Uma coisa que eu tenho dito para o Lélio Seabra, tem acompanhado já há mais de 2 meses, qual é o time titular do Atlético? Exatamente, é isso que eu digo. Não sei também. Não tem. O ano passado, você falou isso aí, direto e reto. Esse ano é um daqui, outro dali, outro daqui. O Cuca, por exemplo, que sempre quando assumia um time, você lembra, pelo toque, ele pedia, tem que 7, 8 jogos, só que ele entrou no meio já, com o andamento do jogo, e ele vai, mexe daqui, mexe dali, faz daqui, faz dali, o Atlético não tem, vai fechar a temporada sem saber o time titular do Atlético. Qual é o time titular do Atlético? Esse é o grande problema. Roberto, e por falar no ataque do Atlético, pra gente passar a régua aqui, o Pedrinho vai ou não vai? Pedrinho já tá, você conhece nós sempre até que armado, porque eles inventaram tanto tempo e coisa do passado que não existe mais hoje,
aquela tal de transição. Não sei, alguém vai descobrir um fato novo aí, né? Quando sai do DM para fazer o quê? Continua sendo a transição. Ele está nessa fase de transição. Agora, eu, por exemplo, o Lélio já deu a sua opinião ontem, o Plotec pode dar a dele também, a sua cedeu também. Você acha que é um momento dos jogos que vão definir uma situação? Um Pedrinho com um tempão parado seria uma opção de jogo? Eu acho, Roberto, que você tem razão, quer dizer, o jogador que ficou muito tempo parado, uma hora decisiva, por mais que ele esteja apto fisicamente, a gente sabe que o jogador precisa de ritmo de jogo, né? O Atlético precisando de pontos, se o Atlético tivesse uma situação confortável, como tá o Inter, o Corinthians, já com vaga garantida e tudo mais, enfim, mesmo que fosse na pré-Libertadores e tal, eu acho que valeria a pena, mas faltando 3 jogos, eu acho que não vale a pena, a não ser que, por exemplo, até porque vai ganhar ritmo de jogo pro ano que vem, não vai, porque depois vai sair de férias, né? Porque você vai parar por causa da Copa do Mundo e tal. Então eu acho arriscado até pro próprio jogador, porque a gente sabe que é muito comum também o jogador, quando fica muito tempo parado, quando volta ter problema muscular, né? Então eu acho que o Atlético tem que ir com o que tem, né? Com esse time que não está dando conta do recado, mas que eu acho que pra vaga pra pré-Libertadores tem totais condições. Então eu também acho temeroso pelo ponto de vista físico com o atleta e pelo ponto de vista do jogador estar sem ritmo de jogo e sem entrosamento com os companheiros. Eu concordo com você, Roberto, não é hora de colocar jogador que estava muito tempo parado, não. Apesar de o Pedrinho ser um bom jogador. Zaratio e Nacho, Lélio, juntos? Olha, Abras, o Zarate não tem jogado tão bem assim, né? Aliás, perdeu um gol feito lá no Morumbi. E eu apenas gostaria de corrigir aqui. Cuca não vai começar com um time que terminou o jogo no Morumbi, porque o time terminou com 4 atacantes, né? Então, certamente ali, eu aguardo pelo Nacho. Para ele colocar o Zarate, ele teria que tirar o Jair e deixar o Zarate funcionando como um segundo volante, mas que na verdade o Jair nem volante no Atlético ele joga como um meia. E eu discordo do Seabra e do Plotec. Hoje, o titular da zaga indiscutível, pelo menos para mim, é o Gemerson. Porque esse aí tem carregado, seja o Hever, seja aqui, até jogou bem lá no Morumbi, o Alonso, ou quando entra o Nathan Silva nas costas. O Gemerson, ele já recuperou, inclusive, aquilo que ele tinha de melhor, né? Que é a sua recuperação. Ele consegue ser muito rápido na recuperação. E eu vou agradecer aqui, tô mostrando para vocês o livro A Cachorrada Venceu. Um dos autores é meu amigo Betinho Marques, também com Baldo, com o Denilson, com o José Alfenas, Silas Gouveia e o Hugo, o pessoal do Fala Galo, que idealizou esse livro. O Betinho veio aqui me presentear. Eu também escrevi uma coisinha ou outra aqui, então tá muito bacana, tem texto do Hulk, do Cuca, enfim, contando tudo sobre o título do Galo na temporada passada, Seabra. Beleza, um abraço pro Betinho, um abraço pra turma aí toda que participou do livro A Cachorrada Ganhou, a Cachorrada Venceu, né? Bacana, muito bom. Roberto, mais alguma coisa pra gente fechar o Galo? Não, é isso, agora a expectativa que tem. O Atlético treinou hoje, vai treinar amanhã, vai treinar no domingo e o jogo segunda às 8. É claro, a expectativa de um público aí empurrar o Atlético nesses 2 jogos e ver o futuro do Galo para fechar a temporada dia 13 em São Paulo. E depois é o Mineiro com o Atlético ou 20 ou 21 de janeiro já estreando. Mas felizmente teremos uma pré-temporada bastante importante. Um abraço, boa noite.